mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Bom dia! Bom dia para você que está aí nos acompanhando mais uma vez nesta Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto, ou primeira carta de Paulo aos Coríntios, e tem sido um grande prazer, uma grande satisfação ter você conosco para juntos podermos continuar aprendendo mais deste Deus que vive, que reina, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para todos sempre. Quero te saudar nesse momento com a maravilhosa paz, a maravilhosa graça do nosso eterno e amado Salvador Jesus Cristo, esperando que você esteja bem, esperando que a sua família esteja bem e pedindo e rogando a Deus que as ricas e abençoadas consolações e todas as bênçãos espirituais de Cristo Jesus, conquistado nas regiões celestiais, possam alcançar a sua vida, possam alcançar a vida da sua família neste momento. A proposta desta manhã é a de iniciarmos o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos aí já na reta final, temos mais esse capítulo 15 que vamos começar a trabalhar nesta manhã de hoje. Concluiremos o capítulo no próximo domingo e aí então faltará só o capítulo 16 para nós fecharmos a primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto. Eu espero que você esteja sendo edificado, eu espero que você esteja sendo abençoado, porque todas as vezes que nós paramos para ouvirmos e meditarmos na palavra do Senhor, certamente Deus se manifesta e o Espírito Santo dele nos instrui e nos ensina e nos orienta naquilo que nós precisamos aprender e na maneira como Deus quer que nós nos comportemos e a maneira como Deus quer que eu e você trabalhemos ou que eu e você vivamos. Melhor esta palavra, que eu e você vivamos segundo a boa, perfeita, agradável vontade dele. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, porque juntos nós vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele venha por meio do seu Espírito Santo e assim fale os nossos corações nessa manhã. Feche seus olhos e vamos orar neste momento. Bondoso Deus, amado Pai, nós somos gratos porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Somos gratos, ó Deus, pela sua maravilhosa graça. Somos gratos, ó Deus, pela tua infinita misericórdia, Senhor Deus, porque essa misericórdia, Senhor, é a razão de nós não sermos consumidos. E essas misericórdias, ó Deus, elas se renovam a cada manhã e elas estão se renovando neste momento, nesta manhã. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo
Vá ao encontro de cada uma das pessoas que nos assistem, Senhor Deus, abrindo os corações e as mentes, ó Deus, para aprendermos, ó Pai, das verdades do Teu Evangelho, ó Deus, para juntos, ó Deus, aprendermos mais, ó Deus, da Tua Santa Palavra. Que esta manhã, Senhor Deus, seja uma manhã de revelação, ó Deus, segundo a ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que, ó Deus, em nome de Jesus, saiamos, ó Deus, desta aula com os corações regozijados, ó Deus, com os corações alegres, por saber que Jesus Cristo ressuscitou, por saber, ó Deus, que Jesus Cristo vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Quero convidar então você nesta hora a abrir a sua Bíblia aí, como eu estou fazendo com a minha aqui. Leremos então o capítulo 15 da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Então, capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, assim diz a palavra do Senhor. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e a mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Versículo 12. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E, se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Versículo 20. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho a autoridade sobre todas as coisas,
seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo inteiro? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá o novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves, outro para os peixes. Versículo 40. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas vai ressuscitar em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como espiritual. Pois, assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Amém e amém. Que texto maravilhoso, não? Hoje, então, o nosso assunto aqui vai ser a ressurreição de Cristo. Eu, particularmente, lendo esse texto aqui, a gente fica extremamente feliz e por dentro a gente sente um regozijo muito grande, porque Paulo vai relatando sobre aquele que vive e reina para todos sempre, sobre Jesus, de uma forma tão clara, de uma forma tão limpa, de uma forma tão objetiva, que mexe com a gente. É impossível você não se sentir tocado ou mexido com essas palavras tão profundas, palavras que vão mexendo com o nosso coração, mexendo com a nossa alma e com o nosso espírito.
E aí nós podemos perceber claramente que o cerne da questão que Paulo vai tratar aqui é a questão da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo também foi um assunto que gerou problemas na igreja de Corinto. Já falei várias vezes, talvez a igreja mais problemática que nós temos relato no Novo Testamento é a igreja de Corinto. E talvez tenha sido a igreja mais problemática que passou na face da terra. Não sei se hoje, por exemplo, temos igrejas mais problemáticas do que a igreja de Corinto. Mas aquela igreja tinha uma série de problemas e Paulo então vai tentando resolver cada um deles ao longo desses capítulos que nós fomos estudando. Quando chega no capítulo 15, então, o problema que nós lemos aqui nessa manhã agora se tratou em relação à ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, os coríntios começaram a discutir se realmente a ressurreição era um fato consumado ou não. Alguns achavam que sim, outros achavam que não, e isso começou a gerar uma grande polêmica. E hoje em dia, a gente observa claramente que a ressurreição de Cristo ainda é um tema muito controverso em meio às pessoas. Óbvio que para aqueles que creem que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, melhor dizendo, é a palavra de Deus, para aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus a esta terra e morreu naquela cruz e ressuscitou, essas questões elas vão sendo introduzidas nos nossos corações por meio da ação do Espírito Santo de Deus, e você vai percebendo essas verdades, e essas verdades elas vão marcando as nossas vidas. Mas eu quero começar tratando exatamente do tema, se a ressurreição, ela é um fato, ela é uma verdade ou ela é uma mentira? Porque para alguns a ressurreição sim é um fato consumado, mas para outros a ressurreição deixa dúvidas. Essas dúvidas adentraram na igreja de Corinto e até hoje, então, como eu falei, elas continuam no ar. Você perceba o seguinte, as pessoas elas não têm tantas dificuldades de entender que Jesus esteve no meio das pessoas há 2000 anos. Os relatos históricos vão mostrando isso, que ele passou, que ele trouxe palavras de amor, que ele trouxe palavras de sabedoria. Você pode perceber que as pessoas, de modo geral, e até mesmo as outras religiões, que não o cristianismo, elas creem que Jesus foi um homem, que Jesus veio como um sábio, que Jesus talvez foi um dos maiores sábios que andaram na face da terra. Mas, quando nós vamos falar, pois é, mas Jesus ele veio como um homem e Jesus também veio como Deus, porque Jesus ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Aí o bicho pega, aí começa aquela questão da pulga atrás da orelha, e aí vem os questionamentos. Não, mas eu não entendo assim, que Jesus era Deus. Eu não entendo assim não, que Jesus era igual a Deus. Então, o tema da ressurreição, ele é um tema que deixa, que abre, ou melhor dizendo, que abre espaço para o debate, abre espaço para a discussão. E nessa manhã, segundo a luz da Bíblia, conforme o texto paulino, nós vamos então começar a trazer, desmistificar e trazer pontos que nos mostram que a ressurreição de Cristo, ela certamente é um fato consumado. É um fato consumado. Então a ressurreição, ela é a prova de que a cruz não foi um mero escárnio, mostrando a glória de um Deus que triunfou sobre a morte. Se você gosta de ler, ou se você gosta de filme, eu queria lhe indicar o livro ou o filme, porque depois da obra escrita, veio o filme, chama-se Em Defesa de Cristo. Se você ainda não leu esse livro ou assistiu o filme que trata acerca desse livro, eu te recomendo, vale muito a pena. Porque assim, sem lhe falar o que acontece em todo o filme, mas a história rapidamente conta, esse livro ou o filme, ele conta a história exatamente de um homem incrédulo, um homem ateu, um homem cético, que tentou
por todas as formas, e ele era um homem brilhante, era um jornalista, então ele tinha todo um faro investigativo, né, da própria profissão, que a profissão foi dando a ele ao longo dos anos, e ele então se levanta para tentar provar que a ressurreição de Cristo é uma mentira. E aí você tem todo o desdobrar, tanto no livro quanto no filme, e eu vou te dizer uma coisa, vale muito a pena, porque assim, no filme ou no livro vai te trazer uma série de informações acerca da ressurreição de Cristo, que o texto bíblico, obviamente, que Paulo nos traz aqui nessa manhã, não vai relatar, mas lá na obra literária que eu lhe falei, ou no filme, vai estar relatado, e é sensacional, valendo muito a pena você assistir, porque trata exatamente do tema da ressurreição de Cristo. E aí nós precisamos, então, destacar que a ressurreição é a mais preciosa joia do Evangelho de Cristo. Não existiria cristianismo sem ressurreição. Tudo que nós estamos fazendo, por exemplo, o que eu estou fazendo com vocês aqui nesta manhã, que é estudarmos a palavra de Deus, estudarmos mais sobre Deus, estudarmos sobre Jesus Cristo, estudarmos sobre a ação do Espírito Santo, estudarmos aquilo que Deus quer que nós desempenhemos aqui neste mundo enquanto por aqui estivermos, nada disso teria sentido se a ressurreição de Jesus Cristo realmente não fosse um fato real ou um fato consumado. E aí lá na igreja de Corinto, então, como eu falei, o pessoal então começou a abandonar a fé, ou a fé começou a titubear, porque os questionamentos em relação à ressurreição de Cristo adentraram naquele recinto. E aí, junto com isso, por que gerou muita confusão também? Porque nós já dissemos, a igreja de Corinto, ela foi uma igreja que nasceu ali na Grécia Antiga, e os gregos sempre foram muito adeptos ao quê? Às filosofias. Tanto é que os filósofos, a gente tem os filósofos gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles, Sêneca, e assim vai, uma infinidade de filósofos. E todos esses filósofos com suas filosofias, eles então, a filosofia grega, ela começou a adentrar na igreja de Corinto a tal ponto, então essa filosofia ela acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição. Então alguns cristãos da igreja de Corinto começaram a entender o seguinte, eu acho que na verdade o que Paulo falou para a gente quando ele esteve aqui, não é desse jeito não, a gente acredita na imortalidade da alma, conforme os filósofos gregos, que já tem muito mais tempo falando sobre isso, mas na ressurreição, a gente agora já começou meio a desconfiar para ver se esse fato é verdade. E isso, como eu falei, começou a gerar um problema na igreja. E deixa eu te falar uma coisa, é um problema quando a gente começa a deixar que algumas questões do mundo, seja da filosofia, seja da sociologia, seja da antropologia, seja das ciências humanas, elas começam a adentrar nos nossos corações e elas começam então a gerar dúvida. É um problema sério. E aí nessas horas nós precisamos ter muita certeza no Deus que nós confiamos. Ou então nós precisamos ter muita certeza no Deus que nós temos crido. Quantas pessoas você não conhece? Eu conheço algumas, infelizmente, que estiveram na igreja durante muito tempo e de repente foram então para as universidades, foram para as faculdades e ali então começou a ter contato com essas filosofias, tanto a filosofia grega, a sociologia, a antropologia, e de repente então as dúvidas começaram a entrar no coração e aí esfriaram na fé e hoje muitas delas estão desviadas ou muitas delas até já não querem mais saber absolutamente nada de igreja, absolutamente mais de Deus, absolutamente mais nada de Bíblia. Então, da mesma forma que aconteceu lá na igreja de Corinto há tantos anos atrás, nós precisamos estar atentos porque essas coisas, elas batem à nossa porta todos os dias. Todos os dias. E aí nós precisamos estar como? Precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, precisamos estar firmes na palavra de Deus, para que quando toda e qualquer tipo de dúvida
que bata na minha porta, na sua porta, na porta do nosso coração, a gente com a fé em Cristo, com a fé na palavra de Deus, a gente possa refutar todas essas dúvidas. E é por isso que Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve esse capítulo 15 para trazer os coríntios à luz da palavra de Deus, à luz da ação do Espírito Santo, relembrando a eles do feito da ressurreição, do feito de Cristo, a obra de Cristo na cruz do Calvário, da ressurreição de Cristo e de que essa ressurreição irá acompanhar todos aqueles que continuarem e permanecerem crendo nele. Só para completar rapidamente, essa filosofia grega que começou a adentrar na igreja de Corinto, ela começou então a gerar muitas discussões e muitos problemas, e ali havia principalmente duas correntes filosóficas, a dos estoicos e a dos epicureus, onde um achava que o corpo para nada se aproveitava, ou então era assim, era a filosofia assim, comamos e bebamos porque amanhã nós vamos morrer, e já que amanhã nós vamos morrer mesmo, então vamos fazer o que a gente quiser, porque o corpo não serve para nada. E a outra corrente, ela superlativa, ela colocava muito alto o culto ao corpo, a prática do hedonismo. Então assim, e aí Paulo vai trazer ao conhecimento deles, trazer à luz, dizendo o seguinte: tome muito cuidado, por quê? Porque nem é que se amanhã vamos comer e vamos beber porque amanhã morreremos, ou seja, vamos viver uma vida de libertinagem, como também não podemos viver uma vida de enclausuramento, porque é aquela coisa de se preservar tanto o corpo, cuidar tanto do corpo, que já não podia fazer mais nada, porque com medo que o corpo sofresse alguma avaria. E aí Paulo, então, nós vamos ver ao longo do capítulo 15, que Paulo vai dar uma paulada seca nessas teorias filosóficas, nessas teorias antropológicas, mostrando à igreja de Corinto e mostrando a mim e a você também nessa manhã, que Jesus Cristo está vivo e que Ele espera que eu e você, então, nós possamos reagir a essa vida que vem da parte dele. Então, o primeiro ponto que nós vamos destacar nessa manhã, fechamos a introdução, e o primeiro ponto que nós vamos destacar nessa manhã é que Paulo atesta que a ressurreição é real e ele vai dar bases para isso. O que eu acho maravilhoso nesse texto é que Paulo ele começa a falar da ressurreição, mas ele não fala de uma ressurreição simplesmente de forma vazia, simplesmente só por falar. Paulo vai trazer argumentos, Paulo vai trazer clareza, mostrando do porquê a ressurreição realmente aconteceu. E a primeira questão que ele vai trazer dentro desse ponto é o aspecto da salvação em Cristo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá de novo, porque diz assim nos primeiros 2 versículos: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente, vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. São essas boas novas que os salvam. São essas boas novas que os salvam se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Então Paulo está trazendo o seguinte, que se Cristo não ressuscitou, então não há salvação. Por quê? Pois Cristo então ficou morto. Cristo foi crucificado, foi enterrado e ele está morto. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, se Jesus Cristo não ressuscitou e ele está morto, o que eu trago para vocês não são boas novas. Não podem ser boas novas, porque boas novas são o quê? Boas novas são boas mensagens. Boas novas é um anunciar de algo extraordinário. Boas novas é você levar uma informação que vai deixar a pessoa que vai receber extasiado, vai deixar extremamente regozijado. Então Paulo está aqui, um redentor morto não pode fazer absolutamente nada.
Então Paulo disse, olha, se realmente Jesus Cristo está morto, então o que eu trouxe para vocês e como eu faço agora mais uma vez, não são boas novas, são apenas palavras vazias. Mas ele continua, as Escrituras vão dar prova desta ressurreição. Eu vou ler rapidamente o texto de Apocalipse, lá nos versículos 12 a 18, e você vai acompanhar a leitura aí, à medida que eu for lendo. Apocalipse, então, de 12 a 18, diz assim, quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem, vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito, a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, e a neve e os olhos como chamas de fogo, os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados, e a face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Olha agora o detalhe aqui, olha que coisa fantástica. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Que coisa sensacional! A própria Bíblia explicando a Bíblia. E Paulo então vai dizer, olha, a questão da própria salvação, da obra de redenção que Jesus fez, só teria sentido se ele tivesse ressuscitado, como ele ressuscitou. Segundo, as Escrituras, a própria palavra de Deus, e Paulo vai chamar a atenção aqui também, é o seguinte, eu li o texto de Apocalipse, mas os profetas, os livros do Velho Testamento, estão recheados de exemplos de que o Salvador viria, de que o Messias viria e que ele seria então crucificado e também ressuscitaria. O próprio autor, o Isaías mesmo, que é o autor que a gente chama o autor messiânico, foi o profeta que mais relatou sobre a vinda de Cristo sobre essa terra. Então Paulo vai mostrar o seguinte, olha, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele mostra também, ele ratifica que Jesus ressuscitou. Terceiro ponto, porque sempre tem aqueles, não é mesmo? Ah, mas aí é a Bíblia falando pela própria Bíblia, aí não vale, poxa, porque aí quem escreveu as coisas da Bíblia é lógico que vai escrever dizendo que Jesus ressuscitou. Mas então aqui nós temos o terceiro ponto. Paulo destaca que as testemunhas dão prova desta ressurreição. Testemunhas oculares, pessoas que viram Jesus ressurreto, pessoas que foram lá e estiveram com ele, pessoas que comeram com ele depois de ressurreto, pessoas que viram Jesus subir aos céus. Está aqui, ó, dentre elas, primeiro Cefas ou Pedro, Tiago, outros seguidores, e aqui a Bíblia vai falar o seguinte, mais de 500 seguidores de Cristo, ou seja, dos seus discípulos, quando Jesus ressuscitou, os evangelhos vão mostrar isso, está lá em Lucas, o último capítulo de Lucas vai te mostrar isso, e você pode conferir lá depois, está aqui, ó, mais de 500 pessoas, e o próprio Paulo, tanto é que eles se julgam o menor dos apóstolos, como um que nasceu fora de tempo. E por que fora de tempo? Porque nós sabemos que Paulo não andou com Jesus, quando Jesus estava ainda em carne. Pedro andou, Tiago andou, João andou, Filipe, André e tal. Mas Paulo teve um encontro com Cristo, depois de Jesus Cristo, que ressurreto, quando Jesus aparece para ele lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, depois você pode conferir também o texto sobre a conversão de Saulo, e Saulo e Paulo, que eram a mesma pessoa, ok? Então, Saulo está indo então capturar cristãos em Damasco, e de repente ele tem encontro com quem? Com esse Jesus que estava ressurreto, e ali ele viu então um grande clarão, uma luz que apareceu naquele momento, que o deixou totalmente cego, e aquela voz dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí então Paulo escreve dizendo o seguinte, olha, eu também sou esta testemunha, porque eu vi o Jesus Cristo ressurreto.
E está aqui, ó, aquilo que a ressurreição fez no coração dos apóstolos e dos seguidores de Cristo. Irmãos, isso aí é um grande ponto que nos mostra sobre a ressurreição do Senhor. Porque está lá, nós vimos a questão da salvação, a questão das Escrituras, as testemunhas, como nós vimos aqui, mas tem um ponto que eu acho extraordinário, que é aquilo que Deus faz na vida das pessoas. E você que está me assistindo aí, que já teve um encontro com Ele, sabe muito bem do que eu estou falando, porque existem coisas no nosso coração e coisas nas nossas vidas que você tem total clareza, total certeza que só poderiam ter sofrido modificação, só poderiam ter mudado se realmente o Deus Todo-Poderoso tivesse entrado naquela situação, tivesse entrado naquela condição, tivesse entrado no seu coração e transformado a sua vida. Esse talvez seja um dos maiores pontos, a nossa própria vida como um testemunho de que Jesus Cristo está vivo. E aí eu quero chamar mais uma vez a atenção de você que me assiste, nessa observação aqui. Olha que coisa tremenda, olha que coisa extraordinária. As provas da ressurreição são históricas e não científicas. Não há como replicar, mas existem evidências. Além disso, existem as provas da transformação moral. Eu falei sobre essas provas da transformação moral, mas deixa eu te chamar a atenção nessa questão das provas históricas e científicas. Tem muita gente hoje que fala assim, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu observar uma prova, me mostra uma prova científica disso. A história por si só, ou melhor dizendo, a história, ela é representada por fatos narrados e fatos registrados. A história, ela não vai para o laboratório para você reproduzir um fato histórico que aconteceu. Por exemplo, você aí que me assiste, se eu te perguntar quem foi que descobriu o Brasil, na ponta da língua você me diz, Pedro Álvares Cabral. E se eu te fizer uma segunda pergunta, quem foi que descobriu a América? Talvez você fale assim, América eu esqueci. Mas aí eu te digo, se você for ver lá nos livros de história, está lá, Cristóvão Colombo, não é mesmo? Agora, eu e você estávamos lá quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas? Eu e você estávamos aqui no Brasil quando Pedro Álvares Cabral descobriu essa terra? Não estávamos. E como é que a gente crê que isso é verdade? Pelos relatos históricos. E eu acho interessante o seguinte, as pessoas não têm dificuldade nenhuma de crer que esses relatos que eu mencionei e tantos outros fatos históricos, não é mesmo, que já aconteceram na história da humanidade, elas não têm dificuldade de crer que são fatos e que são verdades. Por isso é um fato, porque é uma verdade. Agora, quando se trata da questão da ressurreição de Jesus Cristo, aí vem uma série de dificuldades, aí vem uma série de dúvidas. Aí as pessoas falam, não, mas a ciência tem que mostrar, a ciência só consegue reproduzir fatos de laboratório. Os fatos que a ciência mostra muitas vezes, são fatos que você vai lá no laboratório e replica um estudo ou um experimento. Como é que eu vou pegar um fato que aconteceu há 2000 anos atrás e vou replicar ele nesses dias? Seria impossível. E aí é por isso que a história nos mostra que Jesus Cristo ressuscitou. Porque se você for lá no túmulo do Allan Kardec, está lá os restos mortais. Se você for lá no túmulo de Confúcio, está lá os restos mortais. Se você for lá em qualquer outro grande mentor de qualquer filosofia, de qualquer religião, está lá o resto mortal. Basta abrir o caixão dessa pessoa. Porém, quando nós vamos no túmulo que Jesus Cristo foi sepultado, está lá escrito, não está mais aqui. Os fatos históricos mostram isso. Os relatos históricos mostram isso. E olha, pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Várias pessoas, já tentaram se levantar como opositores da ressurreição de Cristo, tentando dizer que a ressurreição é uma farsa e tentando dizer que a ressurreição é uma mentira, e todos eles fracassaram.
E por que fracassaram? Porque contra fatos não há argumentos. Prosseguindo aqui. Segundo ponto, reafirmando que, como Cristo, aqueles que morreram nele também serão ressurretos. Então, Paulo, além de mostrar no primeiro ponto lá, que a ressurreição, a própria história, as pessoas que estavam ali, as escrituras sagradas, elas dão prova da ressurreição, nós temos também aqui que aqueles que morreram em Cristo também serão ressurretos. E o próprio Paulo escreve, se não há ressurreição de mortos, então, e aí Paulo então vai trazer, dizendo, então se não há ressurreição de mortos, primeiro, Cristo não ressuscitou, então não há esperança de vida eterna, e sim de morte eterna. Então, para você que me assiste, todos que são cristãos, que têm a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, esperamos o quê? Nós esperamos que após a morte nós alcançaremos a vida eterna. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, se realmente então Jesus Cristo não ressuscitou, então não existe vida eterna. Então tudo acaba aqui, e aí você pode viver de qualquer jeito, você pode fazer o que você quiser da sua vida, pode seguir o caminho que você quiser. Por quê? Porque tudo aqui, vai acabar tudo aqui mesmo, então pouco importa a maneira como você viveu, a maneira como você quis viver, o que você fez ou deixou de fazer, pouco importa. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, essas coisas não vão ter influência absolutamente nenhuma. Mas Paulo diz o seguinte, olha, Paulo prossegue, melhor dizendo, toda pregação então, ela passa a ser vã. Se Jesus não ressuscitou, para você que me assiste aí agora, o que eu estou fazendo aqui agora é simplesmente inútil. Se Jesus Cristo não ressuscitou, eu particularmente, nesta hora, nessa manhã, poderia estar fazendo outra coisa da minha vida. Por quê? Porque não tem sentido nenhum. Então, se Jesus Cristo ressuscitou, eu estou falando o quê? Estou falando de um morto. Por quê? Porque o morto não pode fazer nada por ninguém, não pode fazer nada por mim, nem pode fazer nada por você. E mais, se Jesus Cristo não ressuscitou, você que está sentado aí me assistindo, está perdendo o seu tempo. E aí, por isso que Paulo relata, se Cristo não ressuscitou, então toda a pregação é vã. E Paulo prossegue, se Cristo então não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, o que nós cremos não passa de uma mentira, ou um engano, ou algo vazio e sem sentido. Então, se Cristo não ressuscitou, irmãos, nós verdadeiramente estaríamos totalmente perdidos. Se Cristo não ressuscitou, Paulo prossegue lá no versículo 15 do capítulo 15, tomamos Deus como mentiroso. Vamos lá? Versículo 15 diz assim, então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo, mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. Olha que coisa terrível! Olha que coisa terrível, se Jesus Cristo não ressuscitou, então Deus não é verdade e sim mentira. Isso quebraria toda a estrutura da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Deus é a verdade, Ele não é uma verdade, Ele é pleno, Ele é absoluto, Ele é a verdade. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança. Você já parou para pensar um negócio desse, irmão? Não há esperança. Olha o tanto de coisa que nós estamos passando nesses dias, quantas dificuldades, quantas lutas, quantos problemas na face dessa terra, quantos problemas no nosso país. E aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, se Jesus Cristo não ressuscitou, você pode conferir lá no 17 e no 18, versículos 17 e 18, não há esperança. Aqueles que já pereceram estão perdidos eternamente. Não há sacrifício vicário e a morte prevaleceu. Então Paulo ainda vai mais além. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança para nós nesse tempo, mas para aqueles que já partiram também, não há esperança alguma. E tudo aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, pagando o preço do meu pecado e pagando o preço do seu pecado, você que
que teve a oportunidade aí também de estudar a carta de Romanos, viu lá claramente quando o próprio Paulo que escreve essa carta, escreve a outra, e ele expõe falando sobre o pecado lá, Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, todos pecaram, sem exceção, nenhum escapou. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, se a ressurreição não é um fato, não há esperança, e mais, o sacrifício vicário de Cristo, aquele sacrifício substitutivo, ou seja, aquela cruz que estava preparada para mim e para você, e aí Jesus se colocou no nosso lugar, se fazendo pecado por mim e por você, para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. Tudo isso não serve de absolutamente nada. Eu vou parando por aqui. E espero, irmãos, que você que nos assiste também, tenha ficado com água na boca, com um gostinho na boca, para saber como é que essa história vai terminar. Então, assim, lembre-se, se Cristo não ressuscitou, não há esperança. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. O que mais nós estamos precisando nos dias de hoje é de esperança. Certamente existem pessoas que estão ao seu redor e que estão próximas a você que precisam de esperança. Estamos passando dias muito difíceis, estamos passando dias de muitas incertezas e tem pessoas perto de você esperando uma palavra de esperança. E talvez nessa manhã, tenho certeza que Deus deve ter falado com você, e a maior mensagem de esperança e a maior palavra de esperança que nós podemos anunciar e compartilhar é essa, de que Jesus Cristo está vivo e de que Ele ressuscitou. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo domingo, onde então nós concluiremos mostrando mais fatos relevantes da ressurreição de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.